conseguir fazer isso. A partir da segunda, é outro secretário que vai tentar fazer isso. Estudo conclui que medidas de isolamento salvaram mais de 3 milhões de vidas na Europa. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Oi, boa noite. O Ministério da Saúde corrigiu hoje os dados registrados sobre a Covid-19 entre sábado e domingo. O total de mortos já havia sido alterado na noite de ontem, depois de ser divulgado. Hoje, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde começou a divulgar o balanço da Covid-19 no Brasil. Nas últimas 24 horas, foram 679 registros de óbitos, totalizando mais de 37 mil mortos pela doença. De ontem para hoje, foram contabilizados 15.654 novos casos. A soma já ultrapassa 707 mil infectados no país. A alteração nos números da Covid por parte do governo federal e a mudança no critério de divulgação desde o fim da semana passada geraram desconfiança e levaram a Organização Mundial de Saúde a pedir transparência no Brasil e uma solução para essa confusão nos dados. Depois da divergência nos números sobre a pandemia nesta semana. O Ministério da Saúde recuou e afirmou agora há pouco que vai atualizar os dados de Covid-19 diariamente às 6 da tarde. Ônibus lotados e com passageiros em pé levaram o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, a ameaçar de demissão o secretário municipal de Mobilidade e Transportes. A primeira segunda-feira do sanitarista Oswaldo Cruz, que hoje empresta o nome à fundação, que se tornou referência no combate à doença em todo o país. O governo do estado do Rio de Janeiro diz que vai recorrer da liminar. Já a prefeitura da capital fluminense informou que está avaliando a decisão. Festas clandestinas foram realizadas em diversas cidades do país neste fim de semana. Em São Leopoldo, na Grande Porto Alegre, um evento particular foi interrompido pela Guarda Municipal. Um decreto proíbe as aglomerações na cidade durante a pandemia. Que a responsabilidade e a consciência de cada um pode fazer a diferença. E vários países tiveram no fim de semana protestos contra o racismo e contra a violência policial. O movimento começou depois da morte de um ex-segurança negro nos Estados Unidos. E você vai ver em instantes, nova perícia é realizada em prédio de onde menino de 5 anos caiu no Recife. Homem confessa ter violentado e assassinado adolescente de 15 anos no interior de Minas Gerais. E o dólar fechou em queda nesta segunda-feira e registrou o menor valor em 3 meses. Nós voltamos já já. Cuidados no transporte público. Use máscara e leve sempre álcool em gel com você. Evite tocar nas superfícies e prefira horários alternativos com menor aglomeração. Se possível, deixe a janela do ônibus ou do metrô aberta. Dois casos brutais de violência doméstica neste fim de semana no Rio de Janeiro. Em um deles, o filho matou a própria mãe por causa de um sanduíche. No condomínio de luxo onde o crime aconteceu na Barra da Tijuca, Zona Oeste, entre milicianos e traficantes. E você vai ver daqui a pouco, homem é detido após jogar tinta vermelha na entrada do Palácio do Planalto. Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo analisa imagens de agressões a manifestantes. Continue com a gente, nós voltamos já já. Cuidados no delivery. Evite contato direto com o entregador. Sempre que possível, prefira o pagamento online. Jogue todas as embalagens fora assim que receber o produto. A Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo analisa imagens que mostram policiais agredindo manifestantes após um protesto a favor da democracia e contra o racismo na capital paulista. Assim que o ato terminou, um pequeno grupo entrou em confronto com os PMs. Pelo menos 15 pessoas foram presas. A vidraça do banco, protesto contra o governo e o racismo foram detidos antes mesmo de chegarem ao local marcado. Segundo a polícia, porque desrespeitavam o decreto estadual, que proíbe eventos com mais de 10 pessoas. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje a apoiadores que os atos contra o governo são o grande problema do momento. Hoje também teve protesto em Brasília. Um homem manchou de vermelho a entrada do Palácio do Planalto. Trazido uma certa dubiedade.
O Palácio do Planalto não vai comentar a declaração do presidente do Supremo, Dias Toffoli. Cabos da aeronáutica que foram anistiados em 2002 tiveram o benefício cancelado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Para o governo, as anistias foram concedidas indevidamente. Nós vamos agora a Brasília conversar com a repórter Carla Lucena, que tem as informações sobre essa decisão. Carla, boa noite para você. Quantas anistias foram canceladas? Olá, Marcelo, muito boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Olha, a lista divulgada hoje traz 295 anistias políticas anuladas. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos, esses cabos da aeronáutica alegavam que tinham direito ao benefício por considerar que a portaria de 1964 da Força Aérea, que limitava o tempo de serviço deles a 8 anos, tinha intenção política e de perseguir a categoria. A revisão dessas anistias levou em conta uma decisão do Supremo Tribunal Federal que no ano passado autorizou reavaliar e anular a anistia de mais de 2.500 cabos da aeronáutica que foram desligados durante o regime militar. Segundo o governo, não há a constatação de que houve perseguição política no ato administrativo da Força Aérea. Essas anistias custam por mês cerca de 31 milhões de reais para a aeronáutica. Ainda segundo o Ministério, o dinheiro recebido até agora não precisa ser devolvido. E agora eu volto com você, Carol. Obrigada, Carla, pelas informações. E o Ministério Público de São Paulo abriu um inquérito civil para apurar denúncias contra o deputado estadual Douglas Garcia, do PSL. Ele é acusado de usar a estrutura da Assembleia Legislativa para fabricar um dossiê contra pessoas que se declararam contra o fascismo nas redes sociais. Os dados de mais de 1.000 internautas teriam sido divulgados na internet numa tentativa de intimidação. O deputado disse que só vai se manifestar quando for notificado. Com a chegada do período de seca na Amazônia, cresce a preocupação com as queimadas. Pesquisadores dizem que uma área equivalente a 3 cidades de São Paulo já foi derrubada e estaria vulnerável a incêndios criminosos. O estudo é do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM. 4 estados concentram 90%. É o reconhecimento por causa disso, né? E aos poucos, as montadoras de veículos vão retomando as atividades. Essa reabertura tem sido feita com diversas medidas de proteção para evitar o contágio pelo novo coronavírus. Não estamos, Foram 2 meses. Estamos trabalhando sem nenhum risco de contaminação dos nossos empregados. O Senado deve votar nesta terça-feira a medida provisória que autoriza as empresas a reduzir salário e jornada de trabalho durante a pandemia. A MP prevê ainda a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos de empresas de 17 setores. O texto já está pronto para ser analisado pelos senadores. Da onde virá a fonte que virá esses recursos? No mundo inteiro, mais de 7 milhões de pessoas já foram infectadas pelo novo coronavírus. Cerca de 10% aqui no Brasil. Cientistas da Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, estimam que as restrições de deslocamento impostas em 6 países pesquisados evitaram 530 milhões de contaminações no início da pandemia. O estudo publicado pela revista científica... 1.500 pessoas infectadas. Agora, com nenhum caso ativo, está tudo liberado. Mas que ninguém sonhe em ir para lá. As fronteiras do país continuam fechadas para os estrangeiros. Empresas que não param mesmo durante a pandemia ajudam com doações para quem mais precisa. São recursos que vão para hospitais em obras de melhoria ou produtos de higiene para a prevenção ao novo coronavírus. Aqui a vontade de ajudar segue a todo vapor. Sente orgulhoso para quem a gente trabalha e muito importante para as pessoas que a gente está ajudando. Uma boa noite para você. Obrigada pela companhia. Boa noite. Consultoras e consultores, a Jequiti